Se nos últimos dias você tem tentado, de alguma maneira, se recompor diante das batalhas que nós temos enfrentado, isso é uma bênção, isso é bom. Isso significa que, ao perceber todo esse momento de luta, de angústia, de adversidade, até mesmo de frustrações diante de tantos planos que você tinha para viver nesse ano de 2020, você decidiu não desistir da vida. Você decidiu não desistir da sua missão, nem do seu propósito. E cá entre nós, gente, quando nós olhamos para nós mesmos e para o mundo que nos envolve e para a nossa existência, se você já tem um pouco de maturidade, você percebeu que viver é lutar. Viver é entrar numa zona de combate para que nós possamos, de alguma maneira, existirmos com dignidade, existirmos com todas as possibilidades necessárias para que nós possamos ter o nosso bem-estar, ter a nossa formação, ter os nossos recursos, abençoarmos a nossa casa, abençoarmos a nossa família, de alguma maneira servirmos as pessoas que estão necessitadas em nosso meio, em nosso redor. Viver é lutar. E o start, ou o princípio dessa luta, se deu no momento em que Adão, ele se coloca em guerra contra Deus. Se deu no momento em que Adão, juntamente com toda a hoste de forças espirituais, que a Bíblia chama de demônios, que a Bíblia chama de Satanás, Deus decidiu colocar-se como centro estabelecedor da vida, da provisão, da última referência para a criação, para toda a humanidade, para Ele mesmo. E a partir do momento que ele se coloca contra Deus, se coloca em guerra contra Deus, e tenta de alguma maneira construir a sua vida em oposição ao Criador, ele cria uma cultura de violência, ele cria uma cultura de autopreservação, ele cria uma cultura de guerra, onde, no final das contas, o mais importante nunca será o próximo. Onde, no final das contas, o mais importante nunca será o benefício do universo, da criação, da natureza. Onde o mais importante nunca será, de alguma maneira, o outro, mas o mais importante será eu mesmo. Porque eu me pus no lugar de Deus. Porque eu me pus como o verdadeiro agente que condiciona todas as coisas para um benefício em comum, a saber, o meu próprio benefício. É assim que vive a humanidade, num instinto de autopreservação, sem levar necessariamente em conta as necessidades que o outro possui.
A gente vive, de fato, a ética do mais forte. A gente vive a ética da evolução. A gente vive a ética de um mundo onde Deus é escanteado, onde Deus é colocado de lado, e nós agora devemos lutar com as nossas próprias forças, uns contra os outros, a fim de preservar a nossa própria vida, os nossos próprios interesses. Não é isso que dizia Hitler? Hitler era um assíduo leitor, o livro de cabeceira de Hitler era socialismo darwinista, ou darwinismo social. E um dos ditos de Hitler é que nós não podemos, de alguma maneira, negar aquilo que é tão natural à natureza, que é o poder do mais forte subjugando raças inferiores. Por isso que ele cria o Partido Nazista, por isso que ele é aquele que promove toda a evolução da Segunda Guerra Mundial, tendo em vista que ele próprio atribuía à raça ariana superioridade sobre as demais raças humanas. Nós somos afeiçoados a promover um mundo de domínio do mais forte. Mas Deus não permitiria isso. E aí é onde começa essa grande batalha cósmica, onde Deus, observando a opressão dos poderosos, onde Deus, observando a opressão daqueles que detinham poderes e subjugavam pessoas, escravizavam pessoas, matavam crianças, de alguma maneira retinham para si os recursos que o próprio mundo, a própria criação dava para que solidarizado para todas as pessoas. Deus, vendo para onde a humanidade caminhava em seu próprio egoísmo, Deus vendo como o homem, de alguma maneira, não conseguia administrar o cosmos como um administrador pacificador que traz de fato bem-estar para a própria humanidade, para todos os homens, para todas as famílias. Deus, ele ergue um povo para si, para que por meio desse povo ele possa trazer paz para a humanidade. Ele possa trazer a shalom para a humanidade. E o que é que significa que Deus irá trazer a shalom para a humanidade através do seu povo? Significa que Deus vai pôr em ameaça aqueles que detêm o poder da terra, aqueles que detêm o poder econômico, aqueles que detêm o poder midiático, aqueles que detêm o poder ideológico, aqueles que manipulam as pessoas através dos vários instrumentos potenciais que deveriam ser usados para manifestar um ambiente de bem-estar, de alegria, de paz, de festa, de potencialização de toda a humanidade. Esses que, ao invés de usarem esses instrumentos para abençoarem todos os homens, agora estão sob a ameaça de um povo que se ergue para trazer paz e libertação para homens e mulheres que vivem sob o domínio de poderes perversos, sob o domínio de poderes terríveis, aterrorizantes, que subjugam e pervertem a própria humanidade.
o próprio jeito de ser gente. Por isso que eu gosto daquela perspectiva do Tim Keller, quando ele fala a respeito de Cristo Jesus. Ele dizia que Jesus, ele não foi morto. Ele era um homem bom, apenas. Jesus, ele não foi morto apenas por dizer que era o Messias enviado de Deus. Não foi morto apenas por isso. Jesus não foi morto apenas por ser quem ele é. Jesus, ele foi morto porque ele era uma ameaça. Aqueles que detinham um poder que subjugava homens e mulheres a ponto de descaracterizar a própria humanidade dessas pessoas. Jesus, ele vem quebrar toda prisão existente na mente de homens e mulheres que abraçavam uma religião opressora, na mente de homens e mulheres que estavam sendo subjugados por um governo ditatorial, imperialista, que de alguma maneira fazia com que esses homens e mulheres não tivessem as suas liberdades como de direito sobre eles. Jesus, ele traz uma nova mentalidade, porém, dentro dessa guerra cultural que Jesus ele entra, ele não vai se utilizar de armas para trazer as pessoas desse ambiente de luta, desse ambiente de opressão, desse ambiente de guerra. Ele vai se utilizar do reino de Deus. Ele vai se utilizar do poder do Espírito Santo. Ele vai se utilizar do amor para, de alguma maneira, fazer com que essas pessoas possam, diante de tamanho ambiente de poderes que maculavam e prendiam essas pessoas, Jesus vai se utilizar da palavra. Jesus vai se utilizar do amor. Jesus vai se utilizar do poder do reino de Deus. Jesus vai se utilizar dessa vida do reino. Mas, a nível de introdução, e para que a gente compreenda esse ambiente de guerra que nós estamos, quando eu venho com a nova proposta de cosmovisão, ou seja, quando eu venho com uma nova proposta de como olhar para a realidade, aqueles que dominam essa realidade se sentirão ameaçados. Por isso que os cristãos foram perseguidos. Quando nós olhamos para a história do Império Romano e de como eles perseguiam os cristãos, e de como o Império Romano ruiu, a gente vê a força da fé cristã. A gente vê o quanto essa fé cristã é capaz de transformar estruturas escravocratas, estruturas ditatoriais, estruturas religiosas que manipulavam as pessoas, estruturas de pensamentos, estruturas ideológicas. A gente vê a força de como a fé cristã é capaz de fazer todas essas coisas ruírem diante da sua mensagem. Quando a gente olha para o Império Romano, existia no Império Romano um fator unificador.
adorem o imperador. O nosso governo e o nosso Estado é aquele que vai trazer a shalom ou a paz para todos os povos. Então você imagina comigo que Roma tinha o poder militar, Roma tinha o poder financeiro e econômico, Roma tinha um poder religioso em suas mãos. E a fé cristã incipiente e pequena começava a desabrochar no século I, e eles não imaginavam que era essa fé cristã incipiente, essa fé no homem, que, segundo os romanos, morreu e ressuscitou. Essa fé nesse Messias poderia destruir o maior império já estabelecido na face da terra. Os cristãos, eles venceram a sua batalha, porque eles foram fiéis até a morte. Eles venceram dando o seu próprio sangue. E quanto mais cristãos morriam, quanto mais cristãos eram martirizados, mais outras pessoas se convertiam a esse evangelho. Por quê? Porque abre os olhos, porque de fato liberta, porque não existe governo humano, porque não existe homem ou mulher que possam, de alguma maneira, se colocar sob o domínio de outro homem. Afinal de contas, somos carne da mesma carne, sangue do mesmo sangue, nós temos a mesma natureza. Eu não posso me submeter irrestritamente a qualquer governo ou a qualquer pessoa que se coloca como Deus sobre a minha vida. O que é que o governo romano dizia para os cristãos? Eles estabeleciam as relações sociais, as relações familiares, até mesmo a maneira como eu deveria me dirigir religiosamente. Eu estava preso, minha mente, minhas ações, a maneira como eu existo, a uma perspectiva governamental, ideológica, religiosa, perversa. As pessoas tinham medo. E as pessoas também não queriam perder os benefícios que a cidadania romana dava para elas. As pessoas, elas não queriam, de alguma maneira, serem lançadas aos leões como foram lançados aos leões os cristãos. As pessoas não queriam, de alguma maneira, perderem os seus próprios bens, como os cristãos estavam perdendo os seus próprios bens. Mas aí é onde vem o poder da fé cristã. Por quê? Porque mesmo diante da ameaça de perdas materiais, mesmo diante da ameaça de perdas da própria vida, o cristão escolhia a sua liberdade. O cristão escolhia o seu direito de pensar livremente. Eu gosto da perspectiva de Viktor Frankl, que escreve num tempo onde os judeus estavam em Auschwitz presos. E uma das coisas que ele dizia sobre motivação e como a viver uma vida proativa, não se deixar envolver pelo ambiente terrível de luta, de guerra, de batalha que nos cerca. Ele dizia uma coisa, que nós podemos estar presos aqui, sob ameaças de morte, prestes a morrer, mas a nossa mente é livre. Nós decidimos escolher naquilo que nós acreditamos e como nós viveremos. Essa fé que trabalha lá no íntimo do ser, lá no íntimo do coração, essa fé, essa perspectiva,
essa ideologia, essa cosmovisão trouxe liberdade para toda a humanidade. Foi o grito de liberdade que os cristãos deram diante da opressão do maior império que já existiu na face da terra. De forma que a fé cristã foi se espalhando, mesmo em meio à morte, mesmo em meio a perdas materiais, que o Império Romano ruiu. Não tinha força suficiente para permanecer de pé. Ele precisava de um fator unificador que estava muito mais acima do que a figura de um Deus homem que era César, que eram os imperadores. Isso era limitado demais. O poderio militar romano não era suficiente para, de alguma maneira, subjugar aqueles que acreditavam no Filho de Deus ressurreto, que vinha trazer, de fato, paz para todos os homens. Então, quando você se depara que você tem um propósito nessa existência, que você tem uma missão, e que essa missão está intimamente vinculada à fé cristã, aquilo que você acredita, pode ter certeza, você entrou numa zona de guerra. E o livro de Neemias, ele vai falar exatamente sobre esse ambiente de guerra quando nós queremos reconstruir, revivificar aquilo que porventura fora perdido por causa das grandes questões que nós enfrentamos no nosso dia a dia, aquilo que fora perdido por causa da quebra econômica ou de uma desobediência em relação àquilo que Deus desejava que você vivesse, você simplesmente se desviou do caminho. Quando a gente tenta revivificar essa missão que Deus nos entregou para vivermos como cristãos nessa vida, nós enfrentaremos grandes embates. E o texto de Neemias, capítulo 4, verso 16 e 17, diz o seguinte: daquele dia em diante, metade dos meus moços trabalhava na obra, e outra metade empunha lanças, escudos, arcos e couraças. E os chefes estavam por detrás de toda a casa de Judá. Os carregadores que por si mesmos tomavam as cargas, cada um com uma das mãos vazias e com a outra segurava a arma. É uma zona de guerra. Reconstruir a vida para obedecer à missão que Deus nos entregou é entrar numa zona de batalha. E aqui, não vou ler todo o texto, por isso eu vou detalhar aquilo que o texto traz sobre as estratégias que Sanbalat e Tobias erguem para atacar Neemias e aqueles que queriam reedificar o livro, queriam reedificar os muros. A gente percebe que eles agiam em 3 níveis. Eles agiam no nível político, eles agiam no nível psicológico e eles agiam em um nível físico.
eles queriam, de alguma maneira, derrotar, destruir a intenção dos judeus em um período de reconstrução da vida, de reconstrução do propósito. Então, a resposta de Neemias a esses 3 níveis de ação de Sanbalate e Tobias foram respostas estrategicamente estabelecidas, porém não uma estratégia meramente humana, mas uma estratégia que fora colocada diante daquele que via todas as coisas e diante daquele que estava percebendo a grande luta que eles estavam vivendo naquele momento. Fora colocada diante de Deus. Então, quando a gente lê todo esse texto do livro de Neemias, a gente percebe que Sanbalate, ele intentou politicamente contra Neemias. Ele queria, de alguma maneira, enviar cartas a Artaxerxes para, de alguma forma, paralisar a construção daqueles muros. Pois, afinal de contas, o Império da Pérsia era que estava dominando toda aquela região naquele momento. E, através da influência que Neemias tinha diante do imperador da Pérsia, é que ele conseguiu autorização para reedificar os muros de Jerusalém. Sanbalate e Tobias, eles se erguem estrategicamente, politicamente, para derrubarem, vencerem essa guerra contra um povo que iria se estabelecer naquela região e que seria, de fato, um obstáculo para os interesses dos samaritanos e dos amonitas, que queriam ter o domínio econômico, intelectual daquela região, espiritual daquela região. Então, Neemias, em resposta, ele age. E essa ação de Neemias é uma ação puramente prática, legal, diante das leis de sua época. Aqui eu tenho um documento que me autoriza a reconstruir os muros de Jerusalém. O imperador me deu autoridade para que eu possa fazer com que o meu povo seja restabelecido nesse lugar. Mas, em segundo lugar, a gente percebe que Neemias, em todo tempo, em todo momento, ele se colocava diante de Deus em oração. Neemias ora ao Senhor. Neemias, ele coloca tais ameaças diante do Senhor. Neemias, ele convoca o povo a orar ao Senhor. Neemias, ele convoca o povo a olhar para o Deus dos céus, a fim de que esse povo continue nessa empreitada de lutar pela missão que Deus havia dado para eles. Do outro lado, a gente vê Neemias orando. E essa resposta de Neemias, essa resposta de oração de Neemias, é uma resposta extremamente ativa. A gente vê os relatos de Neemias se colocando diante de Deus em oração, quase que 10 vezes no livro. Para cada ameaça, Neemias se colocava diante de Deus em oração. Para cada desavença e xingamento que Sanbalate, Tobias e Gesem, o arábico, colocava contra eles, ele se colocava diante de Deus em oração. Então, a grande estratégia
para que nós possamos, de fato, vencermos as batalhas que estão diante de nós, é nos colocarmos diante de Deus em oração. E a gente vê também, diante das ameaças físicas, Neemias, ele segurar em armas e continuar a construção. Em outras palavras, o que as Escrituras querem nos ensinar diante da batalha que nós enfrentamos para cumprir a missão de Deus é que precisamos orar e precisamos lutar com as armas corretas. Se nós queremos vencer o desafio de cumprir o nosso chamado e a nossa vocação, nós precisamos tomar atitudes práticas que sejam ativas, engajadas, para que não percamos essa luta, para que não percamos essa batalha. Também, a gente vê que além da oração, além das armas, além da estratégia regida por o Império Persa, a gente vê que Neemias, ele se une e pede a cooperação do povo. Sozinho nós não conseguimos vencer as batalhas que estão diante de nós. Sozinho você não vai conseguir vencer a batalha que Deus colocou você para lutar. A gente lê no texto que Neemias, ele convoca todo o povo, ele separa por famílias, coloca o povo nas brechas do muro, ele dá armas para esse povo e ele também chama esse povo a ter atenção ao sonido da trombeta. Porque quando a trombeta tocasse, e no lugar que a trombeta tocasse, todo o povo deveria se reunir para lutar essa batalha. E é interessante que quando essa trombeta tocava, era porque estava diante de uma eminência de guerra e de ataque do inimigo. E estando na iminência de guerra e de ataque do inimigo, a trombeta era tocada, todo o povo se reunia e entrava para a batalha. Irmãos, se você tem lutado sozinho, se você não tem compartilhado de suas batalhas com os seus irmãos em Cristo, se você não tem compartilhado de suas lutas com seus irmãos em Cristo, se você não tem compartilhado dos fardos que você tem carregado diante de tamanha a adversidade que você tem enfrentado, provavelmente você vai perder essa guerra. Mas eu queria que você atentasse para isso nessa manhã. Deus nos chama para caminharmos e lutarmos juntos. Deus nos chama para caminharmos e lutarmos em cooperação, um com o outro, a fim de que vejamos a missão que nos foi dada, estabelecida e cumprida. Mas todo esse texto de Neemias serve para ilustrar a verdadeira batalha
que nós enfrentamos na vida, que é a batalha que o apóstolo Paulo fala em Efésios capítulo 6. Ele diz que a nossa luta não é contra carne nem sangue, sim contra principados e potestades. A nossa luta é contra os dominadores desse mundo tenebroso. E aqui, eu não sei se vai dar para você visualizar, mas a gente tem um gráfico interessante para compreendermos essa batalha. Você está vendo aí o diagrama de Venn, e nesse diagrama de Venn, a gente vê a estrutura de guerra e de batalha no mundo que nós vivemos. A gente vê que existe uma tendência pessoal, individual para o pecado, que é a nossa carne, que são as nossas ambições, que é o nosso desejo egoísta, a nossa tendência à perversidade. A gente vê um mundo ou uma estrutura, um sistema que foi pervertido por seres culturais que somos nós e por influências espirituais que são poderes do mal, que são demônios, que dominam a vida de homens e que, por sua vez, formam tais estruturas. Nós, como cristãos, diante de tamanha estrutura maléfica que nos rodeia, precisamos lutar da maneira correta. Por quê? Porque senão você vai perder. Porque senão você vai cair. Porque senão você não vai aguentar. Por quê? Porque a luta é real. A luta é verdadeira. O embate é forte. O embate é terrível. O embate é sangrento. Pedro, ele diz em suas cartas, no capítulo 5 de 1 Pedro, versículo 8, diz que o diabo, nosso adversário, anda em derredor, querendo só uma brecha para nos devorar. Satanás existe, Satanás é real e ele quer destruir sua vida. E ele vai se utilizar dessa macroestrutura, seja ela política, econômica, seja ela ideológica, filosófica, acadêmica. Ele vai se utilizar da sua tendência para o pecado, suas paixões carnais, como a Bíblia fala. E ele vai se utilizar de seres espirituais para, de alguma maneira, fomentar em seu coração, em sua mente, nas suas ações, aquilo que vai tirar você do propósito e da missão que Deus entregou para que você vivesse. É luta. Não é brincadeira. Nesse exato momento, nós estamos passando por uma batalha espiritual. Nesse exato momento, como falou Jesus, Satanás está querendo roubar do seu coração a palavra que é fielmente pregada. E aí, me chama a atenção o texto de 1 Coríntios, capítulo 9, que é o grande segredo de Paulo para vencer as batalhas que estão diante dele, para que ele cumpra a missão. Primeira Coríntios 9, verso 25 diz: todo atleta em tudo se domina. Aqueles para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, a incorruptível. Assim corro também eu, não sem meta, assim luto, não como desferindo golpes no ar,
mas esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. A Bíblia é espetacular. Eu acho que uma das figuras, uma das metáforas mais impressionantes em relação à vida cristã, em relação à vida, é a metáfora do atleta. É a metáfora do corredor. É a metáfora do lutador de boxe, como aqui está sendo descrita. E Paulo, ele usa dessa metáfora, por quê? Porque entendia que os seus ouvintes compreenderiam aquilo que ele estava querendo dizer em relação à grande batalha que nós cristãos vivemos nessa vida. Corinto era uma cidade conhecida como um grande centro esportivo na época. Lá aconteciam os Jogos Istmicos. Os Jogos Istmicos eram os jogos mais importantes da Grécia Antiga, depois das Olimpíadas, obviamente. E os Jogos Istmicos aconteciam ali na cidade de Corinto. Paulo, observando toda aquela movimentação de atletas naquela cidade e vendo que a cultura daquela cidade favorecia essa percepção do que significa viver a vida cristã, Paulo ele diz: nós somos corredores. Nós somos esses atletas que lutam e treinam para vencer sua batalha. Nós somos esses atletas que, de alguma maneira, precisam treinar, se exercitar e treinar, e se exercitar e treinar, e não parar, para que nós possamos vencer a nossa vocação e o nosso chamado de levarmos essa mensagem do Evangelho através do nosso testemunho, através das nossas palavras, através dos nossos ministérios, através da nossa comunidade. Nós somos esses atletas que precisam cumprir esse chamado até o final. E aqui a perspectiva de vida é de que a vida, ela não termina quando uma batalha é vencida. A vida, ela não termina quando você vence a batalha por sua família, a batalha pelos seus estudos, a batalha pelo seu bem-estar, a batalha pelo seu trabalho, a batalha pela manutenção ou a salvação de alguém. O jogo da vida vai até o dia que você se encontrar com Deus vivo. Viver é lutar. Viver é batalhar. Você é esse atleta que precisa dar o seu melhor para que possa vencer a vida e ultrapassar estágios e estágios e estágios que são necessários para que você veja e observe o quão gloriosa foi a sua vida diante do Senhor, que capacitou você para vencer essas batalhas. Por isso que o apóstolo Paulo fala: correi de tal maneira para que vocês alcancem não uma coroa corruptível, mas aquela que é incorruptível. Muitas pessoas, elas estão batalhando, estão vivendo para no final da vida perderem tudo. Muitas pessoas estão lutando, estão vivendo por algo que é tão pequeno, por algo que passa com o tempo. Aqui a figura do prêmio é daquelas grinaldas, ou alguns escudos que eram dados aos vencedores. E a gente pode pensar até na medalha de ouro que é dada hoje. Irmãos,
Quantos de vocês lembram de Ian Thorpe, um nadador australiano, fenômeno olímpico? Ou até mesmo Michael Phelps? Ganhou tantas e tantas medalhas, mas ambos foram tomados de uma necessidade extrema de sentido e significado. Por quê? Porque eles chegaram no auge, eles chegaram no ápice, eles chegaram onde qualquer atleta, qualquer homem na terra gostaria de chegar. Eles tinham fama, dinheiro e reputação. Eles eram atletas olímpicos. Mas ambos caíram em momentos de angústia e depressão, porque não era necessariamente aquilo que iria preencher a sua alma e seu coração. Afinal de contas, tudo nessa vida de lutas e batalhas perecerá. Passa. Por isso que é impressionante essa figura do apóstolo Paulo. Nós cristãos somos como atletas. E nós corremos para alcançar uma coroa incorruptível. Uma coroa que não se acaba com o tempo. Se o nosso prêmio é um prêmio, e se você acredita nisso, que o prêmio que tem esperado por você é um prêmio eterno, você tem que lutar ao máximo. Você precisa lutar com toda a força e potencialidade que existem em você. Você precisa lutar com as armas que Deus deseja que você lute. Com essas armas espirituais. Por isso, eu vou citar aqui 3 armas que vão ajudar você a submeter o seu corpo àquilo que Deus deseja que você viva, para que você possa vencer toda essa macroestrutura que se levanta contra você, na realidade, quando você decide carregar essa fé cristã que desestabiliza toda e qualquer cultura opressora de dominadores que se erguem na humanidade. Primeiro, reflexão e leitura da palavra. Tempo de qualidade lendo a Bíblia. Se você é cristão e não tem separado um tempo de qualidade para ler as Escrituras, você está fadado a se deixar vencer por essa macroestrutura perversa, dominante, escravocrata, que tenta pegar sua mente por meio de ideologias, filosofias, religiões que levam você a viver fora da realidade. Para que isso não aconteça e você de fato tenha uma mente capaz de argumentar contra qualquer forma de poder e manipulação, você precisa refletir nas Escrituras. Você precisa parar para se apropriar daquilo que a palavra de Deus diz sobre você, sobre o mundo, sobre os problemas do mundo, sobre como vencer esses problemas. Você precisa parar para se apropriar desse evangelho que fala quem você é, do perdão de Deus sobre você. Esse evangelho é interessante
É a espada que nós carregamos quando Paulo descreve a armadura de Deus para nós enfrentarmos essa batalha espiritual que está diante de nós. Você precisa refletir nas Escrituras. Você precisa refletir na palavra de Deus. Você precisa ter qualidade de tempo. Então, em meio a uma época onde aquilo que tem consumido os seus neurônios é uma série de informações sobre e que não traz aquilo que pode transformar o mundo ao seu redor, você mesmo e a vida das outras pessoas, eu desafio você a investir tempo na reflexão da palavra de Deus. Segundo lugar, tempo de oração. Jesus, ele fala para os seus discípulos, vigiai e orai para não cairdes em tentação. E tempo de oração implica em qualidade de tempo diante de Deus. E o que é que significa ter qualidade de tempo diante de Deus? É muito mais do que um exercício disciplinar vazio. Mas é você se colocar diante do Senhor em oração e ali sentir a presença dEle, ouvir a voz dEle. E naquele momento ter deleite em estar na presença de Deus, buscando a Deus em oração. Jesus, Ele morreu na cruz para que nós pudéssemos orar. Se isso não é suficiente para estimular você a ter essa vida de oração avivada, rica, deleitosa, o que seria mais estimulante do que a obra de Cristo Jesus? Tudo Ele fez para que nós pudéssemos nos colocar diante de Deus em oração. O que seria mais instigante e motivador do que isso? Oração. Momento de oração diante de Deus. E que seja um momento de qualidade. Terceiro, jejum. Qual foi a última vez que você jejuou? Qual foi a última vez que você buscou a Deus em jejum? E jejum tem um efeito purificador em nós. Não é, digamos assim, uma autoflagelação. O jejum não é um meio pelo qual eu quero alcançar uma graça de Deus. Jejum não é barganha. Jejum é você estar dizendo para Deus, Senhor, o Senhor é prioridade na minha vida, o Senhor é aquele que me sustenta, o Senhor é aquele que me guarda, o Senhor é aquele que vai à frente, o Senhor é aquele que me dá provisão, as minhas forças vêm de Ti. Nem só de pão viverá o homem. Foi essa a resposta que Jesus deu quando estava sendo tentado por Satanás no deserto, naquele momento de jejum. Qual foi a última vez que você buscou a Deus em jejum? Ah, irmãos, a experiência com jejum, ela é poderosa, ela é maravilhosa. De fato, o jejum nos leva a um outro estágio na nossa vida espiritual, na nossa vida cristã. É espetacular. E quando você faz esse jejum orientado pelas Escrituras e tendo em vista que ele é acompanhado de oração, é incalculável os benefícios que você vai obter diante de Deus para o enfrentamento da missão que Ele entregou para você. Você é atleta. Você é um boxeador.
Você é alguém que foi chamado para vencer essa corrida da vida, que só vai terminar no dia que nós nos encontrarmos com o Pai, com Deus. Por isso que o apóstolo Paulo fala: assim corro também eu, não sem meta. Assim luto, não como desferindo golpes no ar, mas esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. Vamos lutar? Vamos lutar e vencer? Não pare, não desista, lute, porque aquilo que tem sido reservado para mim e para você é inimaginável. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam. João Calvino, ele dizia que Deus tem preparado presentes surpreendentes para aqueles que com avidez lutam essa vocação cristã. Não sei qual tem sido a sua luta, mas nessa manhã o Senhor nos chama a lutarmos juntos. Vamos lutar? Vamos lutar? Oremos. Senhor Deus, estamos diante do Senhor, Pai, porque somos carentes de Ti. Precisamos do Senhor. A luta é grande. A batalha é imensa. Ela é diária. Ela é constante. Mas o Senhor nos dá graça. Jesus, toma-nos em Tuas poderosas mãos. Nos ajuda e nos potencializa, Pai, a vencermos as lutas que o Senhor tem nos dado para lutar. Em nome de Jesus. Abençoa os meus irmãos, Deus. Abençoa aqueles, ó Deus, que nesse exato momento têm passado por lutas financeiras, que nesse exato momento têm passado por lutas profissionais, têm passado por lutas familiares, têm passado por lutas espirituais. Parece que tudo se levanta nesse momento para destruir essas vidas. No nome de Jesus, fortalece teu povo, fortalece teus filhos, ó Deus, e nos ajuda a guerrearmos essa batalha, porque do Senhor é a guerra. O Senhor dos exércitos é o nosso refúgio. O Deus de Jacó é aquele que guerreia por nós. Que a graça do nosso Senhor Jesus, que o amor de Deus, nosso Pai, que a vida, a comunhão e o poder do Espírito Santo seja sobre todos vocês, hoje e sempre. Amém. Amém. Deus abençoe, irmãos.